Gente, agora eu vou falar do forecast. O forecast é uma palavra da língua inglesa que se refere à previsão científica. Enfim, né, se usa o termo inglês, mesmo no Brasil, né, e outros países, para evitar confusão com a futurologia, porque a futurologia, na verdade, é um termo que designou, que ficou concatenado para questões de métodos divinatórios dentro de doutrinas esotéricas e para psicologia, enfim, que não são consideradas ciência no contexto atual. Não é que algum dia não possa ser considerada ciência, não podemos desmerecer, né? Ciência psicológica, a psicanálise precisou dos criminalistas chamados alienistas e investigaram um monte de serial killer no século XIX e XX, como a Grace Marques, lá do Canadá, a série Alias Grace, enfim, né? E investigar essa senhora, enfim, e não chegar a conclusão nenhuma, e dizer não tem como chegar a conclusão nenhuma cientificamente, não tem como concluir se ela realmente matou os caras lá, matou não, enfim, né? Para o governo decidir acabar lá no Canadá com a pena de morte. Enfim, porque não podia chegar num consenso científico, não podia também matar. Enfim, ela foi inocentada, apesar de que ela estava em um contexto criminal bem sinistro. Enfim. Enfim. Que, aliás, é o mesmo preconceito. Bom, enfim. Hoje em dia, né, dentro do forecast, o preconceito está sobre os biólogos, os geógrafos, os climatólogos, enfim, que vão dizer assim, ó, a humanidade vai ficar sem água daqui a 30 anos, enfim. Isso é mentira, isso aí é besteira, não sei o que, não tá, a Amazônia vai virar deserto, Saara. Não, isso é besteira, quem que falou isso? Foi um satélite da NASA. Quem que é a NASA? É quem chegou na Lua. Enfim. Né? Enfim, é um preconceito hoje em dia sobre a previsão climatológica, né? Ah, tem aquecimento global, tem esfriamento global, não tem nada disso, é mentira. Enfim, né? Esse preconceito a ciência econômica sofria, né? Até os anos 1930. Quando uma onda cíclica do capitalismo, que geralmente acontece de 70 em 70 anos, chamada onda de Kondratiev, que é o nome do descobridor, se não me engano, russo, né? Acho até que tem um trend econômico aqui no livro do Ciro Flammarion Cardoso, só para mostrar para vocês. Tem essas ondas cíclicas, né? Não especificamente a Kondratiev. Ô aventureiro, eu tô gravando meu vídeo pela 4ª vez. Você pode ter, por obséquio, a decência como cachorro de ficar quieto? Enfim, uma proposta do canal é um cientista tentando viver a sua ciência com cães. Então o cachorro latiu porque ele queria participar no vídeo. Enfim, já é a 4ª vez que eu gravo esse vídeo porque a câmera pifou quando estava com 20 minutos. Enfim, então a Kondratiev, nem vou tentar fazer um vídeo menor, né? Foi a coisa assim, basicamente assim, né? O povo sabia que ia acontecer, enfim, que podia acontecer nos anos 1920, 1930. Aí o povo entrou naquela e tava, digamos assim, uma prévia, né? Já tinha acontecido a Revolução Russa, né? Já tava uma prévia de Guerra Fria, né? No mundo, né? Enfim, eu, americano, capitalista, vou seguir o conhecimento russo. Até quebrou. Né? E foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Enfim, né? É basicamente isso, um eslavo, um russo, não, toda a mesma coisa, União Soviética, essa porra, nenhum cara nem era da época da União Soviética. Enfim, né? Preconceito que também sofreu o Vygotsky, né? Que também não era a favor do regime soviético, foi até perseguido, né? Enfim. Enfim. Vou usar a psicopedagogia, o que é isso? É invenção de russo? Enfim. E hoje, né, toda escola inclusiva, né? Por causa dele. Enfim. Aí
Então, né, no caso do trend econômico, né, hoje em dia, né, se segue muito os economistas, depois da crise de 1929, ninguém ter ouvido os cientistas que advertiram que ia poder ter um quebra, né, um crash da bolsa, né, enfim, né, que não foi só o Kondratiev que fez a base, né, muita gente previu naquela época, né, inclusive tem até um jornalista da época, que é o Liebling, né, que houve a brincadeira da lei de Liebling, né? Que a lei de Liebling é a capacidade que uma pessoa tem de dar um chute no próprio rabo e colocar a si mesmo para fora da própria casa. É a lei de Liebling, que era um jornalista da época da crise de 1929. Porque ele estava criticando basicamente o fato de que cientistas econômicos, historiadores, cientistas políticos da época, por assim dizer, tinham, e outras pessoas mais, tinham previsto que ia dar o crash de 1929, não especificamente em 29, mas tinham previsto que estava rumando para uma crise bem intensa, né? E ninguém ouviu. A mesma coisa também de um outro trend também, que os trends climáticos. Os trends climáticos, tem um supercomputador que chama F2000, que eu não sei se ele ainda tem esse nome, ele é designado como F2000. Enfim, né, que ele fez previsões de cerca de 100 anos, de 2000 a 2100, de aumento de furacão, de tempestade, de um monte de coisa, né? Aí um belo dia, né, consta, né, não sei se isso é fofoca, invenção, mas é o que se difunde no meio científico, né, que o Brasil teria sido avisado de que haveria um furacão em Santa Catarina. O Brasil assim, né, que furacão aqui? Aqui é o Éden, aqui é paraíso, gente. Aqui nunca teve furacão, terremoto, esses negócios, né? Isso é coisa de primeiro mundo. Aqui é praia, é turista, é comer salgadinho na praia tranquilamente, é passear. Aqui não tem furacão, não. Não preparou aí? Arregaçou tudo. Diferença com o americano, né? O norte-americano dos Estados Unidos e o norte-americano do Canadá. Porque o Canadá também está na América do Norte. Então, eles são norte-americanos também. Geograficamente falando, não são dos Estados Unidos, mas geograficamente falando. Assim como é errado falar que o holandês é holandês, porque o holandês é neerlandês. Dos Países Baixos, que tem Holanda do Sul, Holanda do Norte, nossa língua também é uma porcaria, né? Enfim, não atualiza os conceitos históricos, né? Na verdade, a América do Norte é Canadá, Groenlândia, que ninguém nem lembra que existe, né? Estados Unidos e México, né? Eu acho que são só esses quatro. Enfim, né? Mas enfim, os norte-americanos estadunidenses, eles têm essa cultura, o canadense também tem, de preparar para tempestade, de neve, preparar para furacão, preparar para invasão alien, ataques, o apocalipse zumbi. É brincadeira? Não é brincadeira não, cara. O exército americano realmente tem um modus operandi para caso de eles enfrentarem um apocalipse zumbi. Não significa que seja um contexto que eles achem possível cientificamente. Digamos assim, eles fizeram um exercício intelectual e montaram um modus operandi para eles enfrentarem um eventual apocalipse zumbi. Caso algum dia aconteça alguma coisa parecida, ele já tem um modus operandi ali. Enfim, invasão alien, já tem um modus operandi deles lá. Enfim, a pessoa fala assim, que estão sabendo de conspirações planetárias. Não, eles estão só fazendo um exercício intelectual de uma coisa que é bastante grave e que eles têm que fazer um exercício para preparar para ter um modus operandi, enfim, não que eles vão usar aquilo algum dia. Enfim, do mesmo modo que tem esses exercícios de guerra entre países, que são joguinhos eletrônicos de detecção de radar, enfim, né? Enfim, sonar, enfim, que o Brasil já fundou embarcações de guerra dos Estados Unidos, e nesses joguinhos que acontecem geralmente, eu acho que todos os anos, enfim, né, são exercícios para preparação de contextos e criação de modus operandi. Enfim, né, exercícios práticos e teóricos. Enfim, é para deixar as tropas preparadas para o que for acontecer de previsão. Enfim, né, inclusive o senhor Bill Gates, que é um dos caras mais nerds da face da Terra, tinha previsto a pandemia do Covid. Não precisa nem de babavanga, não. Ele previu cientificamente que ia ter uma pandemia que não ia demorar, né? Alguns anos para trás, acho que foi em 2011, 2015, por aí, enfim, nos anos 2000 e pouquinho, né?
enfim, da década de 2010 a 2000, antes do 2020. Foi antes de 2020, acho que foi 2015 ou 2011. 2011, 2015. Ele previu que ia ter uma pandemia e que essa pandemia nós não íamos as ferramentas de resposta, porque nossos sistemas governamentais e tecnológicos e médicos não estão preparados para um contexto de uma emergência desconhecida. Basicamente foi isso que ele falou, e teve a pandemia e realmente aconteceu um monte de merda. Enfim, e que o nosso estilo de vida não estava preparado para isso, e realmente não estava. Enfim. Isso não foi uma futurologia, isso foi um forecasting. Enfim, então, precisou da crise de 29 para as pessoas valorizarem a importância de se analisar trend. Hoje em dia, né, se um economista lá do Laos, do Camboja, fala assim, escreve um artigo, vai ter uma crise no Brasil que vai quebrar o setor da soja. Viralizou aquele treco lá, bateu nos bancos aqui do Brasil, já vai ter todo mundo da equipe de economia financeira e empréstimo analisando a possibilidade de perder dinheiro se o cara lá do Laos está certo. Enfim, se tiver a mínima possibilidade, eles têm que estar preparados, entendeu? Porque eles já viveram a crise de 1929, já viveram as crises dos anos 1990, que aliás é quando deu 70 anos. Lembra do presidente do Brasil na época que deu uma crise aqui no Brasil? 70 anos, mais ou menos, quase 70 anos, redondinho, foi um pouquinho antes, né? 70 anos depois do 29, 70 anos quase. Enfim, né? Pois é. E que depois veio o economista lá e ficou desacelerando a crise aos pouquinhos e nós fomos experimentando uma elevação aos pouquinhos, enfim, né? Enfim, e mesmo que se possa, não vou falar de analisar mérito político de X e Y, entendeu? Mas, economicamente falando, mesmo com o nosso dólar alto e descendo um pouquinho só, entendeu? Nós ainda estamos, historicamente, nessas medidas de pouco a pouco, de tentar quebrar pouco a pouco a Kondratiev, né? E nós ainda não saímos dela, tá? E podem demorar centenas de anos, não fica nessa de, governo tal, é bom, o governo vai fazer revolução, o governo vai alterar, não vai voltar fulano de tal, não, às vezes demora centenas de anos para um país sair de uma merda, entendeu? Para não dizer que o Brasil talvez nunca tenha saído. Enfim, né? Na época do Império nós vivemos não sou monarquista, mas na época do Império nós vivemos um auge da industrialização e da percepção científica no Brasil, né? Nós éramos a segunda maior potência militar do mundo, a terceira maior marinha mercante, fomos uma das maiores malhas ferroviárias do mundo, mas nisso daí nós temos que lembrar que há tempo de vida do imperador, não é 4, 5 anos, entendeu? Né? E temos que lembrar também que, neste caso em específico, nós pegamos um segundo imperador que era nerd para a época, né? Enfim, né? Então, não defendendo a monarquia, entendeu? Foi um caso de uma pessoa que ficou mais tempo do que um governante padrão, que tinha um poder que era parlamentarista lá no papel, porque ele era o poder moderador, ele que mandava na verdade. O parlamentarismo do Brasil foi nas coxas, o monarquista foi nas coxas, que tinha os liberais, os conservadores e o poder decisório, que era o moderador. A gente estuda isso em história, que era o imperador. Enfim. Resumindo, era um absolutismo disfarçado. Enfim, então no caso dos trends históricos, né, geralmente a gente tem os trends de colapsos, que também tem na área de climatologia, enfim, que digamos é o auge do climatologia, que é o colapso climático, enfim, né? E tem os trends que também existem na climatologia hoje em dia, na questão de sustentabilidade, das inovações. Só que acontece que na questão da base material de uma civilização, nós temos uma coisa chamada burocracia. Então, nós podemos definir que o trend histórico da história de forecasting é em média de 5 a 5 anos, né? Porque
tem leis internacionais como a Sarbanes-Oxley, as certificações ISO, no caso do Brasil tem um monte de norma de Anvisa em metro, ABNT, raio do caramba lá. Enfim, né? Então geralmente demora 5 anos para uma vacina, um celular, ou o que quer que seja, ser autorizado ao mercado. Enfim, né? Na pandemia nós experimentamos uma aceleração dessas vacinas, enfim, né? E não houve óbitos à toa, porque realmente foi não estou criticando, tinha que vacinar, foi um caráter de emergência, foi uma situação atípica, enfim, teve que fazer isso mesmo, enfim, porque infelizmente, às vezes na história da humanidade, as pessoas, os governos têm que escolher entre o risco de ter um problema, né, e a certeza de ter o problema. Enfim, né, não estou defendendo nem criticando. Enfim, estou falando que o trend da pandemia foi acelerado demais, enfim, né? Mas que o modus operandi padrão é de 5 anos. Porque geralmente é 1 ano de teste em laboratório para vacina, 1 ano de teste nos ratinhos, coitadinho, no bichinho qualquer que foi escolhido lá. Eu pessoalmente acho que devia ter outros métodos alternativos, porque existem métodos alternativos, gente, tá? E o outro ano de teste em gente, enfim, né? E uns 2 anos para ele atingir o grupo pretendido, né? Até no celular, assim, né? No celular eles têm lá. Eles vão testar para ver se isso aqui vai dar câncer no ratinho, enfim, depois eles testam para ver se dá algum problema psíquico na pessoa, enfim, câncer na pessoa, enfim. No câncer na pessoa demora, né? Enfim, né? Enfim, né? Vão pôr na câmera anecoica para saber se dá interferência de algum tipo, recebe interferência de algum tipo, uma câmera que não tem áudio, não tem barulho, não tem interferência eletromagnética nem elétrica nenhuma, eles põem o celular lá dentro para ver se ele tá bom. Enfim. E outros testes mais, enfim, para ver se ele não vai explodir na sua mão e arrancar seu braço, enfim. Né? Geralmente são 5 anos, e 2 anos geralmente é para ele chegar num preço de produção que ele possa ser praticado e ele chegar na camada da sociedade a qual se pretende. Enfim, né? Então, geralmente, 5 anos se conta a partir dos protótipos. Então nos 5 anos seguintes daquela linha, daquele produto, né? Tem um protótipo. Se não tem um protótipo, né? Se é uma tecnologia 100% nova, né? Pode variar muito, depende da natureza da pesquisa. Pode ser um trend de 25, de 50, até de 100 anos, se é uma coisa assim transcendental, tipo um teletransporte, entendeu? Se for um teletransporte de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, uns 100 anos, 2100, viagem interplanetária, né, a anos-luz de distância, uns 100 anos, 2100 para cima, entendeu? Né? Agora, se tem alguma coisa que se baseia, aí já vai caindo o trend, entendeu? De 50 anos, enfim, 25, enfim, 5. Então, se calcula que como a Corning Incorporated criou vários trends, vários protótipos do trend que eles tinham previsto para 2011, eles criaram em 2017, então teve um atraso de 2012, 2011, 2012, 2012, teve um atraso para 2017 de exatos 5 anos, que é um trend básico, né? Então, se calcula que o trend da nova tecnologia deles, que eles têm uma idade eles estão desenvolvendo uma nova revolução de base material, de troca material. Teve idade do ferro, idade do bronze, idade da pedra, enfim, né? E eles vão criar a idade do vidro, que na verdade eles já estão criando desde o momento que surgiram, que eles criaram os vidros da Marie Curie, da lâmpada do Thomas Edison, os vidros da Columbia, fibra ótica, melhoraram fibra ótica, afinaram TV, fizeram essa tela de celular aqui, enfim, né? E várias outras, as lentes do Hubble, vários outros avanços científicos, são uma empresa chamada Corning, que pouca gente conhece, enfim, né? Enfim, né? Mas quando você vai pesquisar na internet, lá, a tela da Corning tá lá, todas as marcas de celulares se tornam Apple. Enfim, né? Então eles têm uns conceituais de 2011 e 2012, cujo protótipo, 2 protótipos, um carro com painel de vidro inteligente, todo em vidro inteligente, foi feito em 2017, e o outro, um painel, um espelho fitness em 2017. Então se acredita que vai ter
os trends vão sendo de 5 em 5 anos e que a Revolução Industrial, a quinta Revolução Industrial, vai ser no máximo em 2037, que seriam, digamos, 4 trends, né, a partir do 2017, entendeu? Porque aquele protótipo vai abrir precedente a fazer o outro protótipo, e depois já não vai ser protótipo, vai ser sequência do produto, enfim, e aí nós teremos a quinta Revolução Industrial. Isso é um exemplo de uma previsão de forecasting histórico.